Olá, meu nome é Arthur Mendes, eu sou aluno do primeiro ano, e hoje eu vim trazer um podcast sobre a importância da história e como os historiadores investigaram o passado. Para isso eu não estou sozinho, eu estou com o Nicolas Pereira, estou com o Henrique Monteforte, Samuel Zolim, o Guilherme e também o Gabriel Marques. Antes de tudo, para que nós possamos começar a nosso podcast, nós precisamos entender que a história é algo fundamental para que nós possamos compreender o presente e refletirmos sobre o futuro, refletirmos naquilo que vai vir a acontecer. Muitas vezes nós possamos pensar que a história trata apenas de coisas antigas, artefatos antigos, mas não é só isso. Na verdade, a história está presente no nosso dia a dia, em diversos aspectos, como a influência na cultura, na política e na economia, e entre outros pontos também. E não somente isso, mas muitas vezes a história está presente nos nossos comportamentos diários, muitos deles são por causa da história. E para começar, eu vou fazer uma pergunta que vou trazer um questionamento, que é qual o papel da história? A história tem um papel muito importante de estudar as ações humanas ao longo do tempo. Ela busca compreender como as sociedades se organizaram, como surgiram as culturas, as tradições e como ocorreram as mudanças sociais, políticas e econômicas. Além disso, a história nos ajuda a desenvolver o senso crítico. Ao conhecermos o passado, conseguimos questionar melhor o presente. Por exemplo, ao estudar a escravidão no Brasil, entendemos melhor as origens das desigualdades sociais e do racismo estrutural que ainda é presente na nossa sociedade atual. Outro ponto que é muito importante na história é que ela contribui para a construção da identidade de um povo. Ao conhecer sua história, uma sociedade valoriza sua cultura, suas tradições e sua memória coletiva. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e cidadania. A história também nos ensina sobre coisas importantes, como conquistas, que é os direitos humanos, a democracia e os avanços científicos. Ao reconhecer essas conquistas, aprendemos a valorizá-las e defendê-las. Muito obrigado, Guilherme. E outro tópico que eu gostaria de trazer, que eu gostaria que o Henrique Monteforte me explanasse, é sobre o processo de como que funciona o processo de investigação histórica. O historiador atua como um verdadeiro investigador. Ele não apenas estuda o passado, mas também busca explicações para os acontecimentos. O primeiro passo é definir um problema para a pesquisa. Por exemplo, como viviam os trabalhadores na Revolução Industrial ou como ocorreu a independência do Brasil. Depois disso, o historiador levanta hipóteses, ou seja, possíveis respostas para uma pergunta inicial. Em seguida, ele começa a buscar informações em diversas fontes históricas. Durante esse processo, o historiador precisa organizar os dados, comparar informações e interpretar os fatos. Ele também deve tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, analisando tudo com atenção e bastante rigor. Outro aspecto importante é que a história não é uma ciência exata. Isso significa que diferentes historiadores podem interpretar o mesmo fato de maneiras diferentes, dependendo das fontes utilizadas, da forma como analisam e de onde eles procuram. Então, dá para perceber que a investigação histórica consiste essencialmente em lidar com os vestígios da ação humana passada e apresentá-los aos espectadores presentes, de forma responsável, clara, interessante e bem íntegra. Por que as fontes históricas são importantes para o trabalho dos historiadores? O uso de fontes históricas são o principal fundamento na hora que o historiador vai trazer um caso. E elas têm os vestígios deixados pelo ato do caso ou das pessoas que estão envolvidas. Elas podem ser escritas como cartas, diários, leis, jornais, livros, documentações, visuais como fotografias, pinturas, filmes, mapas e ilustrações. Podem ser de fontes materiais também, como objetos, roupas deixadas na época, ferramentas de construção, monumentos. Podem ser orais também, como um diálogo da fala da pessoa que estava no caso, entrevistas e testemunhos.
e cada tipo de fonte oferece uma informação específica para os historiadores. Por exemplo, uma carta pode revelar o momento que a pessoa mandou algo para a outra se declarando, ou falando o que aconteceu no dia, ou propondo uma lei, uma aliança. Só que hoje em dia é diferente, né? Por conta que agora nós enviamos e-mail. E outra coisa também é que esses tópicos de e-mail, redes sociais, vai ser muito importante para os historiadores no futuro, porque é muito mais fácil para eles. Em vez deles ficarem procurando de passo em passo, eles podem só entrar no Instagram, WhatsApp e ver o que realmente aconteceu. Isso faz com que a gente possa evoluir bastante na área da historicidade e da tecnologia também. Samuel, como a análise crítica das fontes pode ajudar a identificar informações falsas ou tendenciosas em textos ou notícias? A análise crítica ajuda a perceber erros e exageros de informações, evitando que as pessoas acreditem em fake news ou conteúdos tendenciosos a mentiras. Eu vou falar sobre a análise crítica das fontes. Encontrar fontes não é suficiente. O historiador ele tem que analisar a fonte com cuidado e com senso crítico. Ele tem que fazer perguntas de como essa fonte foi criada, qual é a intenção do autor em criar essa fonte e em que contexto histórico ela foi criada. Por exemplo, em um jornal específico, pode haver informações menos amplas sobre esse assunto de acordo com os assuntos envolvidos ou de acordo com a opinião do jornalista. Em outro jornal, pode haver opiniões mais amplas sobre esse assunto de acordo com outro jornalista. Por isso que é essencial você comparar as diferentes fontes sobre o mesmo assunto, para que você tenha uma visão mais ampla sobre esse assunto. E o historiador ele deve evitar julgar o passado com o presente, procurando entender cada época dentro do seu contexto. Agora, outra pergunta para você também é por que é importante a gente verificar a credibilidade das fontes antes de utilizá-las em trabalhos acadêmicos ou até próprio da formação de opiniões? Analisar a credibilidade das fontes garante que as informações que são usadas sejam confiáveis e que se espalhem menos fake news e que opiniões corretas e seguras sejam espalhadas. Outro ponto que eu gostaria de adentrar, e é uma pergunta para o Gabriel Marques, é qual é a importância da história no mundo atual? A gente viu até muitas coisas aqui, mas eu gostaria de adentrar nesse ponto e queria que você, Gabriel, me respondesse. A história é muito importante para a gente poder entender os fatores atuais, para a gente poder entender as guerras, por que as guerras acontecem, porque todas as guerras, a grande maioria nunca começa do nada, tem vários fatores que vão influenciando e é como se fosse uma escada, né? Então, por exemplo, se você pegar Israel, é um país que é praticamente um estado novo, né? Israel atual é um estado novo, por conta que houve o Holocausto, né? E no Holocausto o pessoal sofreu demais e precisava voltar para o seu país de origem, né? Precisava voltar para o seu país de origem. Então, fizeram um consenso e decidiram que o país de origem de Israel ficava ali entre a Palestina, entre aqueles países da Arábia, né, desse pessoal, e aí decidiu-se que Israel estava naquele lugar. E os países em volta, muitos não concordaram, principalmente pelo fator que Israel ficou em lugares que são considerados sagrados para as três principais religiões do mundo, né? Que é monoteístas, que é o islamismo, o cristianismo, o judaísmo e etc. Você vê também que na economia a gente usa o passado para poder pressupor o futuro. Então, se você vê uma taxa de juros alta, o que você acha? Pô, a taxa de juros está alta, o que vai acontecer? O crédito vai ficar mais caro, as pessoas vão consumir menos, aí é sempre uma balança. Se a taxa de juros dá uma descida, o que vai acontecer? A taxa de juros caiu, as empresas produzem mais, então é sempre melhor uma taxa de juros baixa, né? Então você vê isso historicamente, você vê isso pelos Estados Unidos, né, que é um baita de um exemplo de economia,
a taxa de juros é 5%. Então, para mim, a história, provavelmente para vocês também, a história é importante para a gente poder entender de onde que veio algo. Beleza? Vou passar aí pro Dope, tamo junto. Com tudo isso que vemos, nós podemos concluir que a história ela é essencial para que nós possamos entender o mundo em que nós estamos vivendo, o mundo que habitamos. Através da gente investigar a história, da gente ir atrás, né, de realmente entender a história, do uso de fontes e da análise crítica, como a gente disse nesse podcast, os historiadores eles constroem os conhecimentos em cima disso, baseados nisso, né? Que ajudam a sociedade a refletir sobre o passado, refletir daquilo que aconteceu e tomar decisões mais conscientes no presente, mais conscientes naquilo que elas estão vivendo nos dias de hoje. Então, esse foi o nosso trabalho, esse foi o nosso podcast. Eu quero agradecer pela atenção e muito obrigado.